antes de mais, parabéns pelo Prémio Carreira, estamos aqui Obrigado. por isso. Merecidíssimo, como é evidente. Aliás, é incontestável a tua longa carreira, mas mais do que aquilo que tu fizeste nos 40 anos ou nos mais de 40 anos, foi aquilo que tu fizeste e não é conhecido e que foi certamente muito importante para ti. Mas olha, vamos começar primeiro por falar um bocadinho da APG. Esta conversa de presidentes, se quiseres, não é? Tenho o privilégio de ser o atual presidente da direção da APG. Tu foste o meu antecessor, para além do meu mentor, mas enfim, foste Obrigado. meu antecessor, atualmente és presidente da Assembleia Geral. Achas que faz sentido ainda haver associativismo ligado à gestão de pessoas e sobretudo no quadro atual? Faz sentido continuar a haver uma APG, uma Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas, ou das pessoas? Bem, em primeiro lugar, Pedro, muito obrigado pelo convite que me fizeram para estar aqui contigo. É um prazer, para além de ser uma honra, é um prazer estar aqui contigo. Dois presidentes de épocas diferentes, apesar de termos estado juntos numa determinada fase do percurso. Relativamente à tua questão, é assim, pronto, durante os longos anos em que eu estou ligado à APG, como presidente foram só, enfim, praticamente 3 mandatos, 2 mandatos como presidente e um como vice-presidente, mas foram longos mandatos, com circunstâncias muito diversas, umas boas, outras menos boas, mas que fez com que esses mandatos parecessem bastante mais longos, não é? Ok. O tempo é sempre uma realidade subjetiva. Mas a tua pergunta é muito interessante, porque várias vezes realmente nós nos interrogamos, quando eu estava na direção, nos interrogamos exatamente se era ou não era pertinente manter um movimento associativo numa altura em que a nossa sociedade é caracterizada por uma enormidade de oferta. Isso. E oferta com múltiplas possibilidades, múltiplas valências. E, portanto, enfim, estamos a viver tempos diferentes. No entanto, a minha questão é a minha a quantidade de meios que existem hoje, nacionais e internacionais, enfim, completamente diferentes. No entanto, mantive sempre esta convicção profunda de que há sempre espaço, e continua a haver espaço, para um movimento associativo. Depende, naturalmente, das causas que as associações servem. A nossa causa, ou seja, a causa da APG, a causa da gestão das pessoas, do meu ponto de vista, é uma causa que é omnipresente. Okay. E é, de certa maneira, intemporal. Intemporal no sentido em que, como eu já ando, efetivo, nos recursos humanos há muitos anos, há décadas, tive a oportunidade de verificar uma evolução muito grande a nível das práticas, a nível dos modelos, a nível das filosofias que enfocam as estratégias e as orientações em matéria de gestão de pessoas. Desde o tempo da gestão pessoal, não é? Desde o tempo da gestão pessoal, exatamente. Desde o tempo dos diretores de pessoal, cujo perfil era radicalmente diferente. Chefes de pessoal. Era. E há várias situações muito curiosas ao longo da minha vida, justamente para marcar essa diferença entre o que era o diretor de pessoal de antigamente, do que é hoje, sei lá, o diretor de pessoas, Head of People and Culture, enfim. E neste momento há uma variedade, começa logo aí, não é? Uma imensa criatividade nas designações relativamente a essa função. Mas, de qualquer modo, o que eu te estava a dizer é que, efetivamente, ao longo dessa longa experiência que tive e da possibilidade de verificar, enfim, diferentes contextos, tanto nacionais como internacionais, do exercício desta área da gestão de pessoas, para mim é muito claro que a mensagem fundamental da gestão de pessoas, aquela que no fundo iniciou no princípio do século passado, de certa maneira, ela mantém-se completamente atual, embora com as atualizações, com as adaptações que naturalmente são devidas ao facto de as circunstâncias sociais, as circunstâncias políticas, as circunstâncias tecnológicas terem efetivamente variado muito. No entanto, mantém-se de facto esta ideia, esta mesma sensibilidade. As pessoas, como nós dizemos na APG, são o melhor do mundo. O melhor do mundo, exatamente. Obrigado. Já voltamos à questão do futuro da gestão de pessoas, agora vamos à tua carreira e falar um bocadinho do que teve na origem deste prémio, deste reconhecimento, no fundo. É sempre bom receber prémios, porque é um reconhecimento a alguém de fora que olhou para a nossa vida, não é, profissional e que validou e reconhece, de facto, esse trabalho. Ora, tu tens uma carreira de mais de 40 anos, enfim, não te estou a chamar idoso. Na área de recursos humanos. Na área de recursos humanos, tens mais de 40 anos, porque a gente disse 40 anos para ser simpático, mas tu tens mais de 40 anos. Ora bem, como professor, como consultor, como gestor, uma empresa, várias, mas sobretudo a maior parte do tempo numa empresa, como investigador, professor, acho que já disse, disto tudo,
várias profissões, qual é que tu achas que destas todas mereceu mais o prémio de carreira? Bom, eu sei que estou a ser provocador. Pedro, sim, eu tenho alguma dificuldade, porque acho que, efetivamente, não é a mim que me compete dizer se mereço ou não um determinado prémio, não é? É evidente que eu recebi um prémio e estou profundamente reconhecido e honrado com esse prémio, mas eu preferia responder à tua questão no sentido de dizer o seguinte. Primeiro, há 2 ou 3 aspectos. Primeiro, a grande sensibilidade que eu comecei a ter em relação à gestão das pessoas, gestão de recursos humanos, se quiseres, foi a partir, efetivamente, da minha licenciatura em Psicologia. A Psicologia abriu-me, efetivamente, digamos assim, um espaço de reflexão muito interessante, designadamente ao nível da sensibilidade em relação ao humano. E depois descobri, através da minha vertente da Psicologia Social e das organizações, descobri a gestão dos recursos humanos. E quando descobri a gestão de recursos humanos, já a descobri na universidade, e depois, quando a descobri em termos práticos, em termos da minha intervenção prática, para mim foi realmente qualquer coisa de profundamente, eu diria, de profundamente claro, até, que efetivamente há toda a pertinência entre aquilo que nós aprendemos nas universidades, ou que ensinamos nas universidades, e nas teorias e nos modelos, há uma grande pertinência na relação entre isso e a prática. Isso. Eu continuo a dizer, Pedro, que efetivamente, isto é mais a minha costela, se quiseres, académica, eu lembro-me sempre daquela famosa frase do Kurt Lewin, não há nada tão prático como uma boa teoria. Efetivamente, eu acho que para se integrarmos nesse território extremamente complexo que é a gestão de recursos humanos, gosto mais de dizer hoje a gestão de pessoas, efetivamente é muito importante termos, de facto, uma ideia, ou de várias ideias, orientadoras. Porque, enfim, a realidade é tão diversa, a realidade é tão complexa, que se não tivermos, de facto, uma ideia clara, eu julgo que perdemos um bocadinho o norte. Eu queria chegar aí exatamente por causa disso. Minha pergunta era provocatória, exatamente para chegar à pergunta, se tu sentes que tiveste várias carreiras, ou sentes que tiveste uma carreira, certo? Com essas diferentes valências que agregaram todas para o mesmo foco, para o mesmo objetivo. No fundo era um bocadinho esta a pergunta que te estava a fazer escondida. O que é que tu achas disso? No meu entendimento, eu não tive várias carreiras. Foste melhor pessoa porque tiveste essas várias... Tiveste e tens, não é? Essas várias valências, melhor pessoa, melhor profissional, obviamente. Não é? Eu acho que a minha vida profissional teve 2 contribuições importantes. Eu julgo que sou, enfim, no sentido de sou uma pessoa provavelmente menos incompleta, por tudo aquilo que adquiri, por tudo aquilo que experimentei, e sou uma pessoa, sobretudo, que tem, neste momento, uma consciência bastante mais lúcida, acho eu, daquilo que são as minhas insuficiências, daquilo que são os meus defeitos, daquilo que também são algumas das minhas virtudes, e tenho uma noção, julgo eu, um pouco mais realista. E isso, efetivamente, foi uma das contribuições importantes da minha carreira, certo. Porque tive a oportunidade de viver experiências diferentes, de recolher muitos feedback e, portanto, à partida... E ao mesmo tempo, tenho e simultâneas, muitas experiências diferentes simultâneas. Diferentes e simultâneas. No entanto, houve uma coisa que caracterizou sempre aquilo que chamamos, enfim, a minha carreira, que foi o facto de eu ter praticamente iniciado a minha carreira na mesma altura, ou seja, em 1981, na vertente da consultoria e na vertente académica. Isso. Foi em 1981 que eu iniciei as 2 carreiras. Portanto, foste melhor consultor porque tinhas a costela académica, foste melhor académico porque tinhas a costela profissional, da realidade, das organizações. É isso, não é? Não sei se fui melhor, enfim... Não, sou eu que estou a avaliar, mas sentiste mais completo. Senti muitíssimo mais completo. Para mim foi sempre essencial, até porque eu mantive os 2 universos ao longo de toda a minha carreira. Para mim foi sempre essencial ter uma abordagem mais reflexiva, que ela é propiciada pela academia, e ao mesmo tempo ter a vertente prática. Para nunca me esquecer de que as teorias só são válidas se tiverem uma comprovação prática, mas que a prática também só pode ser fundamentada se tiver algum suporte teórico de investigação atrás, porque senão as práticas podem redundar numa total confusão, disparar para aqui, disparar para acolá e não acertar no alvo. Isso. E, portanto, acho que essa combinação entre a dimensão académica, a dimensão de consultoria e a dimensão prática, para mim, foi das questões mais fundamentais, mais essenciais da minha carreira. Imagino que sim. Olha, eu já escrevi isto e já te disse várias vezes, se tu tivesses nascido nos Estados Unidos, hoje eras conhecido como Mário Seitil de Futurist, por exemplo. Acho que tu és um futurista, aquilo que os americanos chamam, porque andas à frente do teu tempo. E escusas de dizer que não é bem assim, porque eu lembro-me que o primeiro livro que eu li sobre gestão de competências que foi editado era teu, ou foi teu e é teu. Foi aí que eu aprendi a fazer gestão de competências, quando não se falava aí na gestão de competências em Portugal.
em nenhuma empresa, ou em pouquíssimas empresas, sei lá, quando começámos todos aqui a falar de propósito enfim, como o propósito podia ser inspirador, já tu tinhas escrito não sei quantas coisas a respeito disso. Ainda antes da pandemia não falávamos no foco nas pessoas e a pessoa no centro das organizações, como hoje tanto falamos, já tu falavas em pessoas 5.0, ou seja, tu andaste sempre à frente, quase a determinar o que é que seria o próximo nível da gestão de pessoas e da nossa vida enquanto gestores de pessoas. E não podes negar, isto é completamente verdade. Porquê é que tu tens essa inquietude que te faz andar à frente e que te fez andar à frente e que vai continuar a fazer andar à frente do teu tempo da gestão de pessoas? Ok. Teve basicamente 3 questões que foram importantes para, enfim, pronto, eu agradeço as tuas referências, verdade, certo? Mas eu sempre tive uma grande paixão por aquilo que faço. Segundo, sempre tive uma enorme curiosidade. Terceiro, sempre tive uma grande apetência por verificar até que ponto, digamos, as coisas que nós pensamos têm, digamos assim, alguma validação prática. A conjunção destas 3 coisas, designadamente a curiosidade levou-me aqui a interrogar sempre uma série de coisas, bem com a contribuição que tinha que estudar, enfim, como universitário tinha que estudar, etc, e sempre como tive uma grande paixão, associando a curiosidade à paixão, efetivamente fui enverdando por coisas e, por outro lado, sempre esta minha paixão também pelas pessoas, pela gestão das pessoas, levou-me sempre também a esta questão de que, como é que nós podemos sempre melhorar, como é que nós podemos sempre encontrar formas de construir aquela ideia de que é nas pessoas, pelas pessoas e para as pessoas que reside efetivamente o sentido mais profundo de uma organização. Também, mas tu podias ter essa ideia e não andar à frente, ou seja, consolidavas e desenvolvias aquilo que era o conhecimento atual, mas não, tu desbravas caminhos de conhecimento e ainda por cima atreves-te a escrever isso, ou seja, consolidas esse pensamento em material que é lido e que é estudado e que é investigado, e isso é corajoso da tua parte, porque podias pensar só para ti, não é? Mas não, transmites, partilhas, e o que eu queria saber é se fazes isso, já entendi, por uma necessidade de facto de inquietação permanente e de estudar, mas fazes isso também como... Isso faz parte do teu conceito de carreira, ou seja, a tua carreira está para além do dia de hoje, que é isso que eu queria chegar, ou seja, de querer sempre estar um passo à frente no conhecimento e na tua forma de estar. A escrita para mim também é uma coisa importante. E, portanto, eu sempre, enfim, os primeiros artigos que escrevi já foram, de facto, há muitos anos, e justamente são fruto dessas 2 dimensões, da paixão e da curiosidade. E transpor isso para um texto escrito obrigou-me também a refletir nas mensagens que seriam mais fundamentais. Isso realmente ajuda a nós termos uma ideia mais abrangente. E depois, concretamente, em relação à questão que estás a colocar, ou seja, de eu ter, enfim, desenvolvido algumas ideias que, eventualmente, numa altura em que ainda não eram completamente divulgadas, eu também tive a sorte... Em várias vertentes, em várias... Eu também tive a sorte de estar ligado a uma empresa multinacional e, portanto, tive muitos contactos, aliás, 2 empresas multinacionais também, a Franklin Covey e a Segok, e, através disso, eu tive uma sucessão muito grande de experiências, de contactos internacionais, efetivamente me ajudaram a perceber e a ver coisas que ainda eram emergentes e que eventualmente ainda não eram completamente desenvolvidas, mas que eu senti como eram emergentes, como eram ideias emergentes, e senti que valia a pena. Era um caminho, exatamente. E depois comecei a explorar e às tantas tive a minha própria contribuição. Porque nós, por exemplo, desenvolvemos, sei lá, modelos, na minha intervenção como consultor, eu desenvolvi modelos que, embora fossem baseados em ideias que eu tinha colhido aqui e acolá, nós desenvolvemos modelos próprios, não é? Tivemos uma forma própria de abordar as questões. E, de facto, eu nos artigos que fiz até agora, foram várias centenas mesmo. Eu diria milhares, não é? Porque todas as semanas continuas a escrever não sei quantas coisas, portanto, se fôssemos somar... Eu, de qualquer forma, dou sempre a minha contribuição pessoal, ou seja, a maneira como eu escrevo, boa ou má,
não é? Não me compete a mim decidir isso, mas de facto eu tenho sempre muito de pessoal, da minha forma de sentir, da minha forma de estar, das coisas que no fundo entram com a minha filosofia de vida e portanto coloco-as sempre. Faz única. Para mim a gestão de pessoas não é uma profissão, para mim a gestão de pessoas é uma missão de facto, não é? Então vamos explorar isso. A tua carreira tem muito de missão, missionário também, tem? Missionário, se lhe retirares o peso religioso, mas... eu acredito nisso e acredito que... de alguém que tem uma missão para cumprir. Eu acredito no conceito de missão. Acredito sinceramente nele. Tenho trabalhado isso muito, inclusive em intervenções, não é? Porque há modelos que trabalham muito a questão da missão pessoal e eu, justamente ao trabalhar nisso, tive que reescrever e reescrever muitas vezes a minha missão pessoal e tive que refletir sobre isso. Eu agora gosto mais de lhe chamar propósito, porque enfim, o propósito é uma... até porque avançaste com esse tema, agora toda a gente chama propósito, mas tu começaste por aí. Pois, o propósito parece uma coisa mais concreta do que a missão. Sim, eu entendo que a missão de uma pessoa é aquilo que a pessoa... primeiro, é curioso que há uma frase interessante que é assim, nós não inventamos a nossa missão, nós descobrimos a nossa missão. E essa missão é descoberta como? Ela vem ter connosco... Através dos centros de vida. Os centros de vida são aquelas coisas onde quando estamos a trabalhar nos nossos centros de vida, nós sentimos aquilo que no fundo chamamos hoje em psicologia positiva o estado de flow. Isso, o flow, sim. E o estado de flow é um estado, enfim, sem reservas mentais, no sentido em que nós estamos entregues àquilo. E esta entrega é muito importante para nós termos uma aproximação, efetivamente, muito profunda daquilo que realmente gostamos. Ora bem, e eu encontrei isso na gestão das pessoas. E divertiste? Aliás, tu tiveste a escrever essas coisas, que já percebi que sim, aliás, nota-se nos teus artigos, às vezes até utilizas uma terminologia, cá está, muito futurista, e dá para perceber que te divertiste para pôr no papel ou no computador esses conceitos e essas novas ideias, mas foi... Tu também tens tiveste uma carreira divertida no meio disto tudo, ou seja, deu-te gozo, houve mais sofrimento, mais prazer, mais diversão. Como é que tu analisas isso do ponto de vista de estados de alma, já agora que estávamos a falar um bocadinho disto, de estados de alma, como é que tu avalias a tua carreira? Bom, respondendo diretamente... Pode haver ciclos também? Claro que sim, é evidente, não é? Claro. Mas uma carreira é definida, do meu ponto de vista, pelo aquilo que são os seus aspectos fundamentais, aqueles que são centrais, aqueles que caracterizaram, efetivamente, numa lógica diacrónica, aquilo que foi a evolução de uma determinada carreira. E aí eu posso dizer, justamente, quando uma pessoa tem, de facto, paixão por aquilo que faz, tem naturalmente prazer naquilo que faz. Mas o prazer é uma coisa curiosa. Por exemplo, o Daniel Pink tem uma expressão interessante que é: a mestria tem que ser conseguida, ou só pode ser conseguida com a dor, com alguma dor. Ou seja, nós de facto só conseguimos, penso que quando temos paixão por uma coisa, quando queremos fazer as coisas realmente o melhor possível, temos sempre esta dupla situação. Por um lado, quando estamos a fazer, estamos irrigados também de prazer profundo, não é? Porque estamos a fazer uma coisa em estado de flow, gostamos daquilo que fazemos, mas ao mesmo tempo estamos permanentemente com a dúvida: será que eu não poderia fazer melhor? E essa dúvida tem-me acompanhado de facto, isto não é, tem-me acompanhado sempre de facto, e dou-te um aspecto, uma característica muito curiosa, muito interessante relativamente a essa questão, que é, quando eu faço uma determinada, por exemplo, quando faço uma determinada conferência, quando faço um determinado curso, quando faço uma determinada intervenção, a seguir sinto sempre uma certa nostalgia. É? É. E essa nostalgia... Viveste muita coisa, não é? Vivi muita coisa e acho que nunca dei aquilo que ainda poderia dar. Sim. O que significa que... Fica para a próxima, não é? Na próxima vez, exatamente. Isso é estimulante para... É. E isso, eu acho que inclusive ajudou-me a não cristalizar em determinado tipo de certezas, não é? Que não consigo ter essa cristalização. Tu não te levas muito a sério, ou levas-te muito a sério? Não me levo excessivamente a sério. Pronto, eu acho que aí temos uma coisa comum, de facto. Temos um ar sério, mas não nos levamos muito a sério. Exatamente. E eu acho que aí... Quer dizer, eu sou muito... Acho que sou uma pessoa muito séria naquilo que faço. Sim. No entanto, tenho sempre esta relativização. Isso. Ou seja, também as coisas também não podem... Até porque se fosse ler algumas coisas que escreveste há não sei quanto tempo, hoje já não te identificavas minimamente. E até te rires como é que foste capaz de escrever aquilo. Sim, houve algumas coisas que sim, não é? Olhava para aquilo e é como quem olha para o espelho. Assustava-me só de ler aquilo que estava a ler, não é? No entanto, também descobri, eu tenho feito esse exercício. No entanto, realmente eu consigo...
eu consigo ver ao longo dos meus escritos, bem, os meus escritos é um bocado assim, ou seja, quando eu escrevo uma coisa, na altura, procuro que ela saia o menos imperfeita possível, dentro da minha perspectiva, não é? Mas E é então o eu momento, entrego não é? aquilo e estou ali a sofrer com aquilo e tal. Quando eu escrevo, e quando ela passa para o ciberespaço, normalmente, enfim, as coisas Deixa de ser tua? são publicadas, É acabou. nossa, é do mundo? Acabou. Não é? Para mim, exatamente, eu só estou focalizado na próxima. Não é mesmo assim, é mesmo assim. É. E, portanto, não capitalizo, e acho que isso é uma... Pronto, acho que isso é uma atitude, de algum modo até me protege contra determinado tipo de tendências de cristalização. Não me satisfaço com aquilo que faço e, portanto, e tenho sempre, de facto, esta preocupação e esta... Não é preocupação, é uma coisa que deriva precisamente desta motivação da mestria, que eu tenho realmente uma grande motivação para a mestria. A mestria é, no fundo, a nossa preocupação, mais do que preocupação, a nossa motivação é fazer uma coisa bem feita, e sempre melhor, numa área que nós consideramos importante na nossa vida. Okay. E eu acho que na minha carreira... Tendo sempre consciência, desculpe interromper-te, que para a próxima vai ficar melhor. Mas desta já chega, foi a melhor que conseguiste. A única consciência que eu tenho é que vou procurar que na próxima se fique melhor. Isso. Mas não tenho a certeza. Mas vais tentar. No fundo é sempre uma tentativa de não. Para já, porque há pessoas que têm muita dificuldade de abandonar, sei lá, um livro. Já tivemos essa experiência, os dois escrever livros. É assim, se estás sempre à espera da última ideia que vais ter, nunca fechas aquilo, não é? Pois. E portanto, ficas sempre muito insatisfeito. E portanto, em algum momento pensas, não, isto é o melhor para hoje, não é? E portanto, fechas, editora, aí está. O próximo, começas a pensar na próxima, não é? Até por feedback que vais recebendo, etc. Funcionas assim também? Há uma expressão muito curiosa. És mais curiosa. de futuro do que de passado e de presente, não é? És mais de futuro. Há uma expressão muito curiosa, um texto que um professor antigo meu, que foi realmente muito importante na minha carreira, escreveu uma vez, ele diz, o escrito é dialético, mas não é a declaração do verdadeiro perfeito. Como é que é? O escrito é dialético, mas não é a declaração do verdadeiro perfeito. O que significa, portanto, que de facto nada daquilo que dizemos é a declaração do verdadeiro perfeito. Como tal, a gente pode ser... Perfeito. Não é? Perfeito. E para mim isso é muito claro, não é? Foi uma das frases que me inspirou sempre, foi esta, realmente. E como não é a declaração do verdadeiro perfeito, quer dizer, eu também tenho que ousar. É porque se eu estivesse, de facto, centrado neste medo de não fazer a declaração do verdadeiro perfeito, nunca mais saí dali. E, portanto, eu tenho que aceitar a relatividade das coisas, não é? Certo. E, portanto, é dialético. O escrito é dialético. Num determinado momento, é qualquer coisa que para mim faz sentido, é significativo, eu acredito naquilo e escrevo, partilho. Mas estás já... No entanto, admito perfeitamente que... Já estás a pensar no próximo. Exatamente. Muito bem. Há sempre formas. Olha, de... Há perguntas clássicas que se fazem nestas entrevistas, não é entrevista, é uma conversa, mas há perguntas clássicas que se fazem que é pontos altos, mais altos da tua carreira. E eu acho que essa faz sentido aqui, até porque fizeste muitas coisas. Queres partilhar connosco, assim, 2, 3 coisas, enfim, das muitas que fizeste, coisas que te orgulhas de ter participado, estado, enfim, pontos altos, vamos lhe chamar, da tua carreira, mas do ponto de vista do teu envolvimento pessoal, da avaliação que tu próprio fazes. Já percebi que tens alguma dificuldade em fazer avaliações, isto é estranho, porque és professor, mas da avaliação que tu fazes... Tenho dificuldade em fazer autoavaliação. Sim, exatamente. Mas como é que dessa autoavaliação, apesar de ser difícil, que pontos altos é que tu gostavas de O primeiro destacar? ponto alto foi entrar nesta carreira. Eu, antes de ser consultor de recursos humanos, estive cerca de 9 anos em atividades. A minha carreira começou como operário de 4ª classe, numa empresa que tu conheces bem, uma vez já foste diretor de recursos humanos dessa empresa, chamada Ogma. A sério? A sério. Tinha eu 18 anos, quando comecei a trabalhar. Fui operário de 4ª classe na Ogma. Muito bem, na altura era as Ogmas. As Ogmas, não é? As OGMA, como nós dizíamos, ou simplesmente as oficinas. As não é? oficinas. Era assim como nós Depois chamávamos. sim, agora a Ogma. Agora é a Ogma. E, portanto, depois fui durante 5 anos bancário. Foi tudo bem, eu honro. Isso não aparece na tua biografia oficial. Não Ainda bem que estás a partilhar isso connosco. Não parece, porque normalmente as biografias são relacionadas com a minha intervenção em recursos humanos, não é? E, portanto, ora bem, para mim, de facto, um dos momentos absolutamente marcantes foi exatamente o ano de 1981, quando eu deixei, efetivamente, de ser bancário, não por ser bancário, mas porque encontrei, de facto, a possibilidade de me conectar mais diretamente com aquilo que eu depois descobri que era o meu centro de vida. Que era efetivamente esta área. Portanto, eu descobri isso, já senti, já, como te disse, intuí isso no meu percurso, enfim, enquanto estudante universitário, em Psicologia, e depois, de facto, quando tive a oportunidade, quando fui convidado, no mesmo ano, 1981, é um ano mágico,
fui convidado em simultâneo para ser professor no ISPA e para integrar os quadros na altura da SEGOC. Da SEGOC. E, portanto, esse foi um momento foi logo um 2 em 1, entraste logo ali 2 em 1. Absolutamente marcante. Esse talvez seja o momento mesmo mais marcante, quando eu iniciei um percurso que transformou, de facto, a minha vida. Realmente. Depois, ao longo do meu percurso como consultor e como professor universitário, etc., tive vários momentos marcantes. É difícil eu estar-te a responder exatamente a isso, porque num percurso de carreira nós temos, para além daqueles momentos que são de facto completamente fundamentais, e esse foi um deles, foi talvez o mais importante, eu ter realmente descoberto a possibilidade real de concretizar através de um exercício profissional algo que eu gostava muito, e que remete um bocadinho para aquilo que uma vez um colaborador meu me disse, quando estávamos a conversar sobre a carreira dele, e ele disse-me determinadamente: "Ó Mário, eu faço aquilo que gosto", ele é consultor da minha equipa, "eu faço aquilo que gosto, ainda por cima sou pago por isso". E eu fiz ao longo da minha vida como consultor de recursos humanos e como professor, realmente aquilo que gosto. E fui pago por isso. E, portanto, isso de facto, eu diria que eu acho que isso é o essencial. Para mim é de facto o essencial. É a maior conquista que eu consegui ter. Mas, sei lá, publicaste livros, houve aí algum desses que foi mais significativo? Como te disse, não, sinceramente, os livros que eu publiquei não foram livros que, vamos lá ver, realmente é mesmo difícil eu responder isso, porque, mais uma vez, os livros que eu publiquei foram livros que foram muito interessantes de fazer na altura, mas depois passaram. Quer dizer, repara que eu até há pouco tempo não tinha, uma boa parte dos livros que publiquei não tinha um exemplar em minha casa. A verdade, sim, não tinha. Acontece aos melhores, estou-me a rir porque acontece aos melhores. Pronto, e alguns deles desapareceram, efetivamente, Foste emprestando, depois desapareceram. Não, pronto, eu nunca guardei muitos livros meus, muitos exemplares, para mim. Entreguei-os a outros, etc, e depois, uma outra vez, está escrito, tu sabias quando o que era, havia, digamos, há relativamente pouco tempo, até, quando queria, às tantas, comecei a tentar dizer, bom, ok, então vou colocar aqui na estante também os meus livros, não é? Melhor é ter um exemplarzinho de cada um dos E houve um deles que não, a Sociedade de Gestão e Competências, que foi um livro que eu gostei muito de fazer. Esse livro não existia, não conseguia encontrar, ele estava completamente esgotado, etc. E então, o que é que eu fiz? Foi pedir à minha filha um exemplar desse livro e fiquei com ele. Portanto, estava ali, e ela também pode consultar, e dá para ela, já não era muito significativo. E assim já está. Eu pus ali, portanto, já para a família toda, estão ali, e consegui reunir os livros todos. Agora falaste na tua filha, enfim, na família, e eu tinha exatamente esta aqui guardada e acabaste por meter aqui o gancho ideal. Quão importantes são os que estão à tua volta, ou são os que estão à tua volta na tua carreira, na tua dimensão profissional? À tua volta está a família, estão os amigos, enfim, está uma série de pessoas de dimensões que não são estritamente profissional. Normalmente, uma das coisas que me caracterizou sempre do ponto de vista da carreira foi, de facto, manter sempre a minha família um bocadinho, manter, pelo menos do ponto de vista público, etc. Repara, eu, por exemplo, nunca publiquei coisa nenhuma do ponto de vista pessoal no Facebook. Sempre mantive, de facto, alguma reserva relativamente a isso, a esse território. Embora, naturalmente, uma pessoa só atinge, qualquer pessoa, isto é para mim uma convicção profunda, qualquer pessoa só atinge um momento de carreira, enfim, considerado, eu diria, de carreira, pronto, quando tem suporte. Não é possível. Não é possível não ter esse suporte. E eu tive esse suporte, muitas vezes à custa de muito sacrifício da parte das famílias, particularmente, enfim, da família mais chegada. Evidentemente, como tu calculas, e sabes isso também de experiência própria, muitas vezes, eu, por exemplo, viajava muito, não é? Durante a minha carreira viajei muito, estava temporadas no estrangeiro. Alguém tinha que ficar a tomar conta dos filhos. E alguém tinha que ficar a tomar conta dos filhos. Coisas tão práticas como essa. E os filhos, neste caso, para mim são filhas, não é? Tiveram também que tomar conta delas próprias, não é? E, portanto, e aí, de facto, nesta fase da minha carreira, ainda, se quiseres, um dos grandes objetivos meus é fazer com que, efetivamente, haja realmente cada vez mais alguma compensação, efetivamente. Okay. E, neste momento, para mim, numa determinada altura da nossa carreira, sobretudo quando somos mais jovens, a gente, enfim, estamos muitas vezes obcecados com os resultados. Até, ainda para mais que eu era responsável de uma empresa multinacional e, portanto, tinha que dar prova de resultados e por aí fora. E muitas vezes esquecemos de algumas questões e, portanto, mas é evidente para mim, é muito evidente que
não só eu, mas qualquer pessoa que atinja um determinado plano de carreira, enfim, e que tenha alguma constância nessa carreira, tem que ter suporte. Ainda por mais uma carreira que eventualmente tenha justamente exija desgastes, deslocações, etc. Não é? Cansaços. E a profissão de consultor e professor universitário é uma profissão muito rica, mas tem momentos de bastante desgaste, não é? Inclusive desgaste emocional. Claro. E se o indivíduo não tem efetivamente suporte na família, a situação torna-se muitíssimo mais penosa e muitíssimo mais complexa. Ou até um amigo ou outro a quem telefona de vez em quando, ouve lá, faça esta questão, como é que tu farias? Ou, não sei por outro lado, tu tens essa... Tem. E por outro lado, os amigos sem dúvida, e depois também os próprios... Ou seja, outra coisa importante é quando nós também estabelecemos relações fortes com os colegas, com os nossos coworkers, não é? E efetivamente eu, por exemplo, muitos dos meus colegas, enfim, ao longo da minha carreira, eram meus amigos, e foram meus amigos, e são meus amigos, não é? E, portanto, são pessoas com quem estabeleci relações fortes, não eram apenas relações profissionais, eram também relações fortes. Isso é uma complementaridade fundamental, porque significa que em momentos de mais desgaste nós podemos conversar, podemos ter breakdowns, podemos ter, enfim... Ou até dúvidas, não é? Como é que tu farias, como é que, não é? Pedir um conselho, etc. Olha, o que é que tu ainda não fizeste que te falta fazer? Além de compensar a família e, já disseste, enfim, coisas extra carreira. Mas em termos de carreira, enfim, não estamos aqui a falar com uma pessoa que vai arrumar as botas e que amanhã vai de férias para sempre. Não, por acaso sou calçado de botas. Estamos a falar, eu falei em botas, que estamos ambos de botas. E, portanto... Eu respondo de uma forma muito analógica, já que estou calçado de botas, eu cito aquela famosa canção da Nancy Sinatra, These boots are made for walking. Exatamente, é sempre a andar. Olha, por falar em sempre a andar, já agora que estamos aqui a fazer referência, estamos num sítio lindíssimo, que é o Palácio do Governador, o Hotel Palácio do Governador, que cedeu aqui exatamente a suíte do Governador para estarmos juntos, e um dos objetos preferidos do Governador era um elefante. O elefante, como sabes, é o símbolo da boa memória, desde logo, não é? Mas também da fortaleza, longevidade, amizade, respeito. Com quais destas características é que tu te identificas? Eu diria que um pouco com todas, não é? Essas características são, no fundo, valores em si mesmos fundamentais. O elefante, eu acho que é simpático. Curiosamente, o elefante é, de facto, um animal extremamente pesado, mas tem uma parte que é extraordinariamente flexível. É das zonas mais... na natureza, é das coisas mais flexíveis que existem. É a tromba do elefante, não é? E, portanto, consegue associar, efetivamente, a robustez, a firmeza, a solidez, até uma certa tranquilidade, com uma enorme flexibilidade. Sendo, porém, um dos animais mais perigosos da savana. Aprendi isso neste verão, que passei férias na savana. Quando lhe tocam nos pontos fracos e quando o ameaçam. E trabalham muito bem exatamente a resposta à ameaça, não é? Mais até do que outros que pensamos que são mais perigosos. Portanto, tem essa fortaleza, não é? Eu diria que alguma... Enfim, o que é que isso me faz evocar? Efetivamente, a associação entre uma dimensão enfim, de alguma força, de alguma robustez, que eu penso que é fundamental também, enfim, em termos de aguentar com os diferentes desafios, e ao mesmo tempo com uma enorme flexibilidade, para que, sobretudo quando estamos a falar de gestão de pessoas, justamente essa flexibilidade é essencial para nós conseguirmos reinventar uma mensagem que, no fundo, é sempre a mesma, no essencial, é que, de facto, o melhor do mundo está nas pessoas, o melhor das organizações está nas pessoas, mas sempre reinventá-la e adaptá-la às circunstâncias. Naquele momento e que são necessárias. E estás-me a dar mais uma vez um gancho, parece que combinámos muito bem esta conversa, que é o gancho final, que é, afinal, para onde é que caminha a gestão de pessoas? A gestão de pessoas caminha, eu costumo dizer que, atendendo à minha experiência, e eu sou de uma altura, de facto, em que a gestão pessoal era radicalmente diferente, quando eu estava, por exemplo, a trabalhar no banco. Uma vez, o gerente bancário, eu estava numa agência, e o gerente bancário abre o gabinete e diz: "Ó, Seitil, foste chamado ao pessoal." Ir ao pessoal era assim assustador, não é? Ir ao pessoal era uma coisa ou ias assim... ser despedido ou ias ser promovido, não ias naturalmente, se não sabias... Faz-me lembrar aquela cena... Fizeste alguma coisa errada? Uma vez estava a ver televisão com o meu neto, tinha 6 anos na altura, e a televisão foi-se, e eu disse: "Olha, a televisão foi-se." E ele levanta-se com o braço ao longo do corpo e diz: "A minha vida acabou." E eu quando fui chamado ao diretor pessoal, senti isso: a minha vida acabou. Só para teres a ideia, realmente, o que era ser chamado ao pessoal numa altura dessas, não é? Era qualquer coisa de absolutamente... Já sabíamos que íamos levar na cabeça, no mínimo, não é? Sim. Ora, hoje, de facto, essa realidade está radicalmente ultrapassada.
Radicalmente ultrapassada. E qual é a é próxima? profundamente gratificante para mim ver que, efetivamente, o sentido, o caminho que enfim, a gestão de pessoas, qualquer que seja o nome que lhe vamos dar, é no sentido, de facto, de permanentemente colocar, de facto, a pessoa cada vez mais no centro. Ou seja, estamos nos antípodas, estamos no oposto neste momento, no completamente oposto daquilo que foi a gênese da gestão pessoal, em que as pessoas eram consideradas o elemento mínimo das organizações e neste momento estamos com as pessoas o elemento máximo e é com elas que vamos contar. O outro aspecto fundamental, e esse caracteriza, do meu ponto de vista, muito aquilo que vai ser a evolução futura da gestão de recursos humanos, que é realmente esta questão que eu acho que é fantástica também, que é que pela primeira vez na história da humanidade nós vamos ter a possibilidade real de que aquelas tarefas que são mais desmotivantes, que são mais enfim, desgastantes, aborrecidas, etc., no mínimo, pela primeira vez na história da humanidade, nós vamos ter a possibilidade de que essas tarefas não sejam feitas à custa chamemos da exploração das pessoas. E, portanto, o futuro, qual vai ser? Vai ser, efetivamente, cada vez mais nós irmos libertando dessas tarefas, de facto, mais rotineiras, que vão ser feitas pelas máquinas, não é? Vão ser feitas pelos robôs, e os robôs até prova em contrário, não sentem, não é? Não há problema de estarmos a explorar os robôs. Não são filhos de boa gente. E o que é que vamos ter para as pessoas? O que é que vamos ter para as pessoas? O que é que vamos ter para a gestão de pessoas? Um enorme desafio, que é realmente como é que nós vamos ser capazes de, abandonando estas perspectivas do estarmos a trabalhar durante muitas horas, etc., muitas vezes em tarefas desgastantes, como é que nós vamos, de facto, reinventar esta forma de nos aproveitarmos mais como pessoas, de nos reencontrarmos mais como pessoas. E será o 6.0? O Pessoas 6.0 ou já Será qualquer coisa que tem a ver com, efetivamente, não é só, tem a ver, de facto, com esta capacidade de nós redescobrirmos em nós aquilo que são as categorias mais autênticas e mais profundamente humanas. Essas que são aquelas que vão sempre diferenciar as pessoas daquilo que das máquinas. São aquelas coisas que nunca podem ser replicadas pelas máquinas. Esse vai ser o nosso futuro. É, de facto, esta redescoberta em permanência de coisas que nós, muitas vezes, estão adormecidas em nós e vamos reinventar-nos como pessoas. Isso é fantástico. Muito bem. Então cá estaremos para depois falar sobre a tua segunda parte da tua carreira, porque tens aí temas e carreira que nunca mais vai terminar. Mário, mais uma vez, muito obrigado por esta conversa também. E mais uma vez, muitos parabéns pelo prémio merecidíssimo de carreira. Tu tens sempre muita dificuldade em autoavaliar-te, então deixa-me heteroavaliar-te. Mereceste e vais continuar a merecer todo o nosso reconhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado.